Fala pessoal, bem-vindos a mais um encontro aí no canal. Bom, vamos direto ao tema de hoje. Pessoal, hoje a ideia é que a gente possa discutir um pouco, não um geógrafo, mas um filósofo. A ideia é que a gente possa discutir o conceito de dialética, mas especificamente o conceito de dialética a partir de um filósofo específico, que é o Adorno. Bom, Adorno não é um filósofo muito utilizado, não diretamente, pelo menos entre os geógrafos, que muitas vezes utilizam uma coisa ou outra da escola de Frankfurt, mas de maneira não sistemática. Um exemplo que eu dou é, por exemplo, do Antônio Carlos Robert Moraes, né, no livro Ideologias Geográficas. Acho que foi um geógrafo que soube trabalhar bem com a escola de Frankfurt, né? E na verdade até com outros, veio desde o Lukács fazendo uma reflexão, e depois chegou aos teóricos de Frankfurt, o Horkheimer, o Adorno, o Walter Benjamin, né? Não por acaso o Tunico, né, Antônio Carlos Robert Moraes, ele veio das ciências sociais, né? Então ele trabalhava de maneira ou outra, né, por vez ou outra, com o pensamento desses autores. E por que é importante resgatar um teórico como Adorno para a nossa discussão? É importante porque não há geografia sem filosofia. Não é o que sustenta o pensamento geográfico, o que dá a oportunidade para que esse pensamento se desenvolva em suas bases epistemológicas, metodológicas, é a filosofia. Na verdade, não há ciência sem filosofia. Né? A ciência ela tem esse contato importantíssimo, na verdade necessário, com a filosofia, que é a teoria da ciência. Então, quando a gente faz ciência sem filosofia, a gente não está fazendo ciência, a gente está fazendo cientificismo, que é outra coisa, né? Que é uma ideologia da ciência. E por isso mesmo a gente hoje vive todo esse contexto de redução do método científico à redução do método das ciências naturais, das ciências empíricas, o empirismo muitas vezes banal, o que nos impede de até mesmo enxergar questões científicas para além desse empirismo banal, né, dessa teoria das ciências da natureza, que na verdade não é o único método que existe. Se vocês abrirem um livro de ensino médio, vai ter lá uma seção de estudo chamado método científico, e o que vocês vão ver lá é claramente o método científico é observação, aí depois você vai para a hipótese, para a teoria, né? E depois você generaliza em outras coisas. Então vejam só, isso é o método das ciências naturais e um dos métodos possíveis, que é o empirismo. Né? Isso daí é um método que a gente chama, na verdade, de indutivo, indução. Né? É o método das ciências da natureza. Então é um dos possíveis. Não é o único que temos, tampouco é o método que vai resolver nossos problemas. Né? Métodos diferentes são necessários para problemas diferentes. Quando a gente esquece a filosofia na ciência, por exemplo, a gente corre o risco de perder a noção de totalidade. Então, é típico do cientificismo essa fragmentação da ciência. E é o que vem atingindo muito a geografia, né? É uma ciência que vai se ultra especializando. E surge até um termo interessante, né? A gente começa a falar dos geógrafos de beira de rio. O que são os geógrafos de beira de rio? São aqueles geógrafos que nascem, vivem e morrem estudando a beira de um rio específico. Isso daí é o processo de particularização, de fragmentação da ciência, e é importante. O problema é que a gente só tem isso hoje em dia. Né? E é importante na medida em que eu também reconstituo esse saber, a totalidade dos saberes geográficos. Então, é um grande problema quando a gente vive nesse sistema de particularização, fragmentação do conhecimento. A filosofia ela traz a noção de totalidade, né? Porque quando você pensa conceitualmente, você tem que entender o conceito em função do seu autor, em função então de quem o criou, em função do tempo que foi criado. A gente tem que analisar a movimentação dos conceitos. Então a geografia ela tem um pouco essa necessidade de um sistema, de uma totalidade, principalmente quando a gente fala de filosofia crítica. Né? Aí a gente não escapa mesmo, porque a teoria crítica, cujo auge desse pensamento vem ali com Hegel e na sequência o Marx e a Escola de Frankfurt, ela preza por um pensamento que se desenvolve numa totalidade, em sistema, né? A gente não tem essa fragmentação, essa particularização. Por isso é muito importante que o geógrafo ele leia os filósofos. Não tem como escapar, né? A gente tem que fazer a leitura dos filósofos, porque senão nossa ciência não se sustenta. E hoje, claro, a gente vai fazer a leitura de um filósofo muito importante do século XX, e não só isso, é um texto que sustenta muito, né, a própria noção de teoria crítica. Porque nesse texto aqui que nós vamos ler, que é a Introdução à Dialética, nós temos então ali um panorama do pensamento de Adorno sobre
o próprio conceito de dialética. Então, vejam só, para falar só o que é dialética, é esse livro inteiro gigantesco, né? E nem se esgota aí, a gente tem vários e vários outros livros. E por que que é importante falar de dialética? Porque esse é o método básico para todo aquele geógrafo que se entende como pertencente a essa filosofia crítica, né? O método é dialético. O método do Marx é o materialismo dialético histórico. Então, a gente não está nem ainda preocupado com o materialismo ou com a parte da história, mas é só com a dialética. Então, na verdade, esse livro aqui, publicado pela Unesp, né, reúne uma série de aulas que foram ministradas pelo Adorno na universidade, e nessas aulas o Adorno busca desenvolver um pouco esse conceito de dialética, né? Essas aulas foram transcritas, então assim, o Adorno ele não gostava muito disso. Ele foi sempre meio relutante quanto à transcrição de aulas, né? Porque assim, o próprio Adorno dizia, quando a gente fala, como é, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora, que é uma conversa, né, falado, não é escrito, é, a gente não tem tanta rigorosidade teórica da escrita. Então a fala ela é naturalmente ela é mais livre, né? E ele tinha um pouco de receio de que isso comprometesse ou levasse ele a cometer algumas contradições, né? Porque é normal, né? O nosso pensamento flui, vaga por tantos lugares e a gente pode acabar cometendo um erro, entrar em contradição, é muito comum. Então, quando você escreve, você pode apagar, voltar, reescrever, melhorar, substituir algo, é totalmente diferente, né? Mas tem a sua validade, a fala também, né? Vamos trazer um pouco do Lacan também, é importante, né? A fala livre também traz uma série de riquezas do nosso pensamento que a gente tem que pensar como válidas. Então, isso daqui foi transcrito, inclusive alguns textos, como por exemplo o texto de hoje, ele foi feito, na verdade, ele foi elaborado não com base nos escritos do próprio Adorno, mas com base em certas observações para a aula e no material dos alunos que foi registrado. É o único texto dessa coletânea de aulas que não está completo, mas que tem um valor teórico-metodológico também maravilhoso para a introdução do tema e tem a sua rigorosidade teórica com o pensamento do Adorno, né? Então vamos começar aí o percurso. Foram muitas aulas, a ideia é que a gente possa explorar o máximo possível desse livro, né? Mas para a aula de hoje, então, né? A gente vai ler a aula lá na página 65. Apontamentos para a primeira aula, dia 8 de maio de 1958. E aí já tem uma primeira nota de rodapé, que diz lá, da primeira aula, de 8 de maio de 1958, não está disponível nenhuma transcrição. Em seu lugar, foi recomposto o pós-escrito a partir de estenogramas que haviam sido planejados para esta aula. Então, é a partir das anotações do planejamento do Adorno que essa aula foi feita. Não tem a transcrição de exatamente o que ele disse, porque não perde em nada a sua validade teórica, né? Então, podemos começar aí. Bom, vamos à leitura estrutural. Começa lá dizendo: o conceito de dialética, do qual vocês deverão aqui tomar conhecimento, não tem nada a ver com a difundida noção de um pensar adaptado, apartado das coisas e que se desdobra em meros artifícios conceituais. Muito bem, a gente vai ver que esse tom inicial do Adorno já é encaminhando para uma discussão sobre o que era a dialética na antiguidade. Né? E aí a gente vai perceber que o conceito de dialética não nasce com Marx, vem desde a antiguidade em figuras importantes, como, por exemplo, Platão, que talvez seja uma das figuras mais importantes aí, mas também desenvolvido por Aristóteles, né? Heráclito de Éfeso. Então tem uma história riquíssima sobre esse conceito. Então ele vai tentar já inicialmente diferenciar o que era essa dialética para a antiguidade para o que é essa dialética hoje, né? E aí diz, já no momento da história da filosofia em que surgiu a noção de dialética com Platão, pretendia-se com ela justamente o contrário disso, a saber, uma disciplina para o pensar que deveria impedir que ela se tornasse vítima de manipulações sofísticas. Então vejam só, ele já começa a dizer, né, o conceito de dialética não tem nada a ver com a difundida noção de um pensar apartado das coisas e criar artifícios conceituais, ou seja, a dialética não pode ser tomada, né, como um princípio de método que leva ao engano, que muitas vezes é a acusação que se faz, né? Vamos retomar aqui, por exemplo, a figura do diabo no Goethe, né? O Goethe ele tem alguns livros, né, que tratam dessa temática, mas particularmente um muito famoso, né, que é o Fausto, onde o diabo ele é a encarnação da dialética, né? O diabo é a dialética. Por que o diabo é a dialética? Porque a dialética preza por essa noção de contradição, muitas vezes é enxergada com a noção da enganação.
Então, a dialética ela faz com que o indivíduo, entrando em contradição consigo mesmo, ele possa ser levado a confusões, né? Ou a estabelecer o falso como verdadeiro. Então, uma acusação que se faz muito contra a dialética. Vamos pegar o caso também do Sócrates, né? Então, assim, no caso do Goethe é isso, é o diabo que leva, né, na história do Fausto, o personagem a contradições, a enganos, né, porque ele é muito articulado. E ele faz com que a contradição seja o elemento fundamental na condução desse personagem, né? O Sócrates, por exemplo, também tem anedotas, né, histórias famosas, né? Por exemplo, o caso quando ele chega em Atenas, né, quando ele está em Atenas, e um dos cidadãos diz: Olha, mãe, você é o próprio demônio. Ele fala: Você me conhece de onde, né? Quer dizer, essa figura do demônio, do daimon, como era entre os gregos a palavra, né? Surge muito associada a essa ideia de dialética. Mas aqui é muito importante, a gente vai ver que logo na sequência o Górgias vai ser citado aqui do Platão, a gente entender essa dialética não como um artifício simplesmente que leva ao engano, mas já lá na antiguidade, desde Platão, essa dialética ela tem uma função de revelar justamente a verdade. Então a dialética ela não serve para enganar, mas para revelar os princípios de verdade. E a gente já chega nas outras discussões, né? Então, já no momento da história da filosofia em que surgiu a noção de dialética com Platão, pretendia-se com ela justamente contradizer, a saber, uma disciplina para o pensar que deveria impedir que ele se tornasse vítima de manipulações sofísticas. E aí, claro que essa ideia de manipulação sofística, e aí o próprio Gorgias que vai ser citado, já explica muita coisa, né? Porque os sofistas, eles trabalhavam com a relativização do conhecimento. Então, para os sofistas, há uma espécie de subjetivação do conhecimento, ou seja, o conhecimento em si não existe, a verdade é totalmente relativa. Então, você pode. O que sustenta a afirmação dessa verdade é, na verdade, a retórica. A retórica sustenta a afirmação de verdade. Porque a retórica é o modo como eu encaminho os argumentos que sustentam minha afirmação do que é o verdadeiro. Só que aí é claro que o conceito de verdade se perde aqui. Não há verdade. O que há é uma sustentação de determinado sentido, de determinado conhecimento ou determinado objeto, que é atribuído desta forma por uma manipulação retórica, ou seja, pelo quão bem eu sou capaz de falar e organizar meus argumentos. Então, para os sofistas era isso. A filosofia se colocou contrária a isso, porque a filosofia ela quer o quê? Ela quer, de fato, com Platão, com Aristóteles, com todos esses filósofos aí, a grande parte desses filósofos da antiguidade, eles queriam encontrar o princípio de verdade. Eles querem entender, de fato, bom, existe uma essência, existe algo que está por trás da aparência, existe um princípio de verdade. Então não dá para dizer que a coisa é relativa. A gente tem que investigar para chegar numa conclusão. É claro que a gente está investigando até hoje e não chega em conclusão nenhuma, né? Que a coisa é muito complicada. Muito bem. Né? Não por acaso também vão dizer que toda a filosofia ocidental são notas de rodapé, né, das obras de Platão. Muito bem. Platão sustenta que somente se pode falar algo racional sobre objetos quando se compreende algo acerca da coisa mesma. Gorgias, Fedro, né? E aí vem uma nota de rodapé. No diálogo de juventude, Gorgias, Platão permite ao homônimo sofista sustentar, a princípio, a tese de que não há nada a respeito do que um orador persuasivo não possa falar de fronte ao povo como se fosse um perito. Então, olha só, né? É, então, nesse diálogo, né, permite ao homônimo sofista, na verdade, quer dizer, no Gorgias, o Platão está dialogando com três sofistas, né? A primeira figura central é o Gorgias, e o Gorgias que vai defender essa ideia. O Gorgias defende a ideia que um sofista pode falar a um público grande, né, sustentar um certo conhecimento, principalmente diante de um público grande. Por quê? Por conta da retórica. A retórica é a capacidade de convencimento desse povo que está escutando. Então ele vai dizer, o principal conhecimento do sofista é a retórica. Ele convence pelo modo como fala, mas não pelo conhecimento que tem. Vejam aí, isso daí lembra certas figuras do nosso mundo contemporâneo, uma série de coaches por aí, né? Que convencem pelo modo como falam, não por ter qualquer tipo de conhecimento. Tanto que em determinado momento do diálogo platônico, o Platão o Sócrates, que é a figura que fala em nome do Platão, né, nesses diálogos, o Sócrates vira e pergunta e coloca o Gorgias, né? Ele propõe exatamente dizer que, bom, diante de nenhum público conversando com um especialista, né? O retórico, o sofista se sustenta? Não se sustenta, né? Quer dizer, diante do conhecimento de fato, ele perde.
Ele ganha pelo convencimento daqueles que não sabem. Então, as pessoas que não entendem nada do assunto, ao ouvir alguém que fala bem, muitas vezes vai apoiar esse que fala bem em detrimento do conhecimento verdadeiro. Isso é uma questão central discutida no Gorgias, né? Tanto que aí entra a questão problemática que até o Aristóteles vai resgatar depois, sobre como uma república democrática pode vir a se tornar uma tirania do povo. Por que que pode se tornar uma tirania do povo, uma tirania das massas? Porque se essas massas acabam sendo convencidas pela habilidade retórica de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos, essa massa passa a perverter a noção de democracia, instituindo, na verdade, um regime autoritário, né? E aí isso também é muito problemático, né? E aí continua lá, né? A gente tem aí a nota de rodapé, ele continua na página seguinte. Ele diz assim: seu interlocutor, Sócrates, diferencia em seguida dois tipos de persuasão, por meio das quais Platão conduz sua dialética a uma oposição determinada em relação à sofística. Um tipo de persuasão que produz apenas opinião e crença, porquanto nada saberia das coisas de que fala. E um tipo de persuasão que, por meio do conhecimento da natureza do conceito e do fundamento das respectivas coisas que considera, engendra propriamente o saber. Vamos lembrar então que lá entre os antigos, né, opinião é doxa, doxologia. Opinião é o conhecimento, na verdade, a ausência de conhecimento. Opinião é um fundamento sobre a realidade. Tem opinião quem não tem conhecimento. Então, opinião eu falo quando eu não sei a respeito da natureza da coisa que eu falo. Conhecimento vai ser episteme. Conhecimento ele se traduz, né? Outro termo que às vezes aparece é tecne, né? Que na verdade pode ser traduzido até como arte ou técnica, né? Que diz respeito, na verdade, a de fato conhecer, ter noção da natureza do objeto do qual se está falando. Depois ele continua. A primeira parte do diálogo se conclui, então, com a concessão por parte de Gorgias de que um orador, propriamente dito, tenha mesmo de dispor de um conhecimento específico para ser capaz de ensinar sua arte à retórica, né? No diálogo mais tarde, então, primeiro vamos ver aqui a questão do Gorgias, né? Porque depois ele vai entrar no Fedro, né? Em relação ao Gorgias, né, essa é a grande complicação, né, essa é a grande contradição que o Sócrates vai colocar em relação ao próprio Gorgias, né, o fato de que é necessário algum tipo de conhecimento, né, para que o retórico possa exercer a própria retórica, porque a retórica em si teria essa base de conhecimento. Então aqui é muito importante também trazer quatro outros conceitos, na verdade, né? A ideia de bacrologia e macrologia. Bracologia e macrologia diz respeito ao quê? A forma do diálogo. Então, o Platão ele vai fazer essa divisão. O diálogo longo, ou macrologia, é aquele diálogo propriamente dos sofistas. Os sofistas eles falam muito em diálogos extensos, porque dada a ausência do próprio conhecimento a respeito do objeto que eles estão ali comentando, é preciso que o discurso seja embelezado, seja longo. O discurso longo ele teria maior capacidade de convencimento. Né? A bracologia, por outro lado, na verdade, ela seria justamente o discurso curto. Então, quando Sócrates vai começar a interrogar o Gorgias, ele diz assim, ó, faça o favor. Então, pelo menos, me fazendo um favor, vamos manter o discurso como um discurso sintético. Então, assim, vamos fazer com que o discurso não seja longo. Me responda sempre, ele põe para o Gorgias, né? Me responda sempre, objetivamente, né, em respostas curtas do que eu te perguntar. De preferência, né? Então, o que ele esperava era um sim, não, né? Uma resposta curta, direta, objetiva. É até interessante, alguns autores fazem até uma crítica tardia, dizendo que, bom, o próprio Sócrates não respeitava isso, porque quando ele interroga o Gorgias, ele faz discursos enormes, né? Mas ele quer que o Gorgias, não, o Gorgias ele tem que ser curto e grosso, não pode falar muito, né? Muito bem, então essa separação é importante, né? Também para a gente entender o diálogo e a própria ideia da natureza do que é essa retórica no pensamento sofista. Uma outra questão que aparece aqui é a diferenciação entre dialética e erística. Né? Então, para o Platão, dialética é de fato um processo que pode ser até interpretado como um processo lógico
E a gente vai ver, surge como uma operação linguística, tanto no Platão quanto no Aristóteles. A dialética é uma operação linguística que permite revelar a verdade por meio da contradição, né? Você tem uma tese A, você tem uma antítese B. Você tem uma síntese que é A e B juntas, né? Então, o diálogo, ele faz emergir essa questão da própria dialética, porque é justamente isso. Não por acaso, Platão ele vai escrever os diálogos justamente pensando nessa ideia, que os diálogos, eles têm essa riqueza argumentativa justamente pelo fato de que ali você tem a dialética, você tem a figura de uma pessoa que defende uma tese, Sócrates, um opositor, que é o Gorgias, que é uma antítese, e nessa discussão eles chegam numa síntese. Então é preciso essa contradição, essa operação linguística, onde por meio de uma argumentação contrária se pode chegar na revelação de um conhecimento superior. Isso é dialética, né? A erística não. A erística seria utilizar a dialética justamente com essa finalidade da qual o Adorno está comentando no início do texto. Essa finalidade, onde na verdade é para mascarar o conhecimento, é uma operação linguística de falsificação da realidade, né? Então, aí é problemático, né? Por exemplo, a gente pode voltar um pouco mais para as operações lógicas, né, na antiguidade. Por exemplo, Zenão, aluno do Parmênides, que por meio da própria dialética vai defender que o movimento não existe. Não, o movimento não existe, porque o espaço entre um homem e outro homem é um espaço infinito. Né? Se o espaço é de 1 metro, a metade desse 1 metro é meio metro, e a metade é 25%, e a outra metade vai indo, 12,5%, e vai diminuindo. Então, para eu alcançar a metade desse 1 metro, eu tenho que alcançar a metade da metade, a metade da metade, a metade da metade, e assim por diante, de modo que é um espaço infinito que eu tenho que percorrer. Dessa forma, seria impossível que eu pudesse me movimentar num espaço infinito. E aí você tem, por conta desse jogo linguístico, dessa contradição que está mal colocada, você pode desenvolver certas ideias que são impertinentes, né? Que o fundamento lógico argumentativo se mantém só em função dele mesmo. E se você começa a colocar uma série de outros elementos, esse princípio lógico ele vai sendo quebrado, né? Então é possível pensar essa erística como essa argumentação, né, que conduz a uma falsificação da realidade. Então Platão está preocupado com a dialética, né? E ele diz que essa dialética pode ser utilizada de modo perverso como erística. E ele continua. No diálogo mais tardio, Fedro, a segunda parte principal, que é dedicada à distinção entre o bom e o mal, orador inicia-se com a mesma antítese, sem conhecimento específico. Sócrates diz então, no diálogo, não é preciso, onde deve ser falado de maneira boa e bela, que o intelecto do orador conheça a verdadeira peculiaridade daquilo sobre o que quer falar. Então, assim, será que basta só falar de maneira bonita? Ou a gente não tem que, para que tenha conhecimento, basta falar de maneira bonita? Ou a gente tem que, de fato, conhecer a respeito do que estamos falando, né? Essa passagem está sublinhada na edição de Adorno das obras de Platão, né? Platão, Diálogos Completos, né? Na parte lateral superior consta cerne da teoria da retórica. Isso daí foi o Adorno que colocou. Também no Fedro, a discussão chega ao mesmo resultado que em Gorgias. Sócrates, e aí o Sócrates diz, né? Sócrates, há que se ter, ele dizendo, Sócrates falando, há que se ter em mente que uma pessoa deva, antes conhecer, a verdadeira peculiaridade de cada coisa sobre a qual fala e escreve, e que esteja em condições de a explicar completamente tal como é em si. Pois antes disso, ainda não terá capacidade, tanto quanto permite o tema, de tratar com arte. Então, veja, arte, como eu disse, que vem de tekne, do grego, pode surgir aqui como arte, conhecimento, né? Então, de tratar com arte o gênero da exposição, quer seja para instruir, quer seja para convencer, tal como nos mostrou todo o nosso precedente diálogo até aqui. Então, vejam, isso daí é algo extremamente discutido na própria antiguidade. E a questão da dialética entra muito nessas discussões entre Platão e os sofistas, e mais tarde também no próprio Aristóteles tentando entender o que é essa dialética, né? E tentando reconstruir ela também em relação a Platão. Então, não vamos pensar, né? E aí é muito interessante como os cursos universitários, muitas vezes, né, na própria geografia, começam uma aula falando de dialética sem minimamente contextualizar o que é isso. Né? E aí os alunos chegam do ensino médio, não entendem nada, terminam também sem entender. Então é muito importante, né, que isso seja recuperado,
que isso seja debatido, mas com profundidade, porque esse é o cerne do método da teoria crítica. E a geografia é qual? Geografia crítica. Se a gente não compreende isso, a gente aplica mal, discute mal e não consegue fazer uma pesquisa de qualidade, hein? Bom, nesse sentido, né? A gente retoma lá, né? Só um pedacinho da página de trás que diz, né, na página 65, já volta para 66 e diz: em sua origem, a dialética significava a tentativa de superar, justamente por meio de uma rigorosa organização do pensamento conceitual, a mera aparência de um embate travado com conceitos, né? Então, assim, olha lá, justamente, então, tentativa de superar, justamente por meio de uma rigorosa organização do pensamento conceitual. Então, a dialética, ela tem esse princípio de organizar o pensamento, né? Como a gente viu, tese e antítese, né? Esse conflito entre a argumentação organiza o conceito. Porque entende as fragilidades do conceito e dá, então, isso que é central no pensamento dialético, que é movimento. Né? O conceito ele tem movimento para um dialético. É diferente do idealista, como um racionalista, um Descartes, né? Um Hegel, um Fichte, um filósofo do idealismo alemão, que vai ver esses conceitos Kant, né? Como universais, lógicos, eternos. Não, a dialética introduz a questão do movimento do conceito. Não há nada de eterno, né? Pode até existir uma espécie de necessidade lógica, mas a gente vai ver que em Marx não se sustenta apenas a ideia de necessidade lógica, é preciso a historicização do conhecimento, certo? Já em Hegel já vai caminhando um pouco nesse sentido, né? Então, olha lá, organiza o pensamento conceitual, né? A tentativa de superar, justamente por meio de uma rigorosa organização do pensamento conceitual, a mera aparência de um debate travado com conceitos, né? Então, assim, para que não fique aquela questão de um conceito contra o outro, um conceito eterno contra o outro, a dialética busca investigar o próprio conceito e o próprio movimento do conceito, o que faz com que a gente saia da aparência e entre na essência da discussão. Então, e aí eu posso até trazer um Descartes para a gente contextualizar um pouco, né? Porque o Descartes ele vai dizer logo no início é, do seu livro sobre o método, né? É, ele começa dizendo o seguinte: a divergência, o discurso sobre o método, né? Ele vai começar dizendo: a divergência da quantidade de opiniões existentes é resultado dos diferentes métodos pelos quais nós caminhamos para obter essas opiniões. Muito bem, mas contextualizando aqui para o que a gente está pensando, é entender o seguinte, que muitas vezes as discussões se tornam redundantes, ou infinitas, ou inacabadas, porque justamente a gente não foca nos conceitos. Então a gente vê muita discussão na internet, direita, esquerda, capitalismo, socialismo, não sei o quê. Como que um dialético procederia nessas discussões? Investigando os conceitos. Então, como Sócrates fazia nas suas interrogações, questionar, mas afinal de contas, o que você quer dizer com democracia? O que você quer chamar de capitalismo? E muitas vezes a ausência desse tipo de perscrutação teórica, né, de investigação teórica, leva justamente a uma estagnação e um debate que fica preso e que não se dissolve. Né? Então, muitas vezes o que falta nesses debates é isso, você investigar as origens do conceito que está sendo pensado. Porque ali você pode chegar em consensos ou contradições do próprio pensamento do seu interlocutor, certo? Então, é muito importante resgatar a dialética também como princípio da discussão. Porque assim, a gente vai ver que logo na sequência o Adorno ele vai propor que hoje a dialética é muito mais do que uma mera operação linguística, uma operação para debates, ela transcende isso, principalmente na figura do Hegel, né? Mas a gente não tem que esquecer o Platão, não, nem esquecer o Aristóteles. A gente tem que entender que esse recurso para os debates é muito importante para que a gente identifique e aponte as falsificações da realidade que surgem nesses debates, né? Isso é muito importante que o marxista saiba proceder muito bem pela dialética, porque num debate ele consegue acabar facilmente com os argumentos do seu interlocutor, né? E finaliza assim: Platão pretende-se vencer os adversários, os sofistas, recorrendo a seus próprios meios. Então lá, você usa, né, a própria ideia de argumentação, de retórica, de lógica, como você pega, isso é próprio da dialética, né? Você pega as armas do inimigo e vira contra ele mesmo. Né? O que o Sócrates fazia isso o tempo inteiro.
né? Então você vai lá, você pega as armas do seu inimigo, ele está ali defendendo veementemente. Eu vou dar um exemplo para a gente finalizar aqui, do Safatli no último vídeo lá do Inteligência Limitada, né? Chega um momento em que o Rogério Vilela vira para ele e diz: Olha, você não acha que você defender o radicalismo não seria perigoso? Aí o Safatli diz: mas perigoso por quê? Ele diz: porque a gente não corre o risco de perder valores tão importantes, tão centrais no nosso, na nossa vida? E o Safatli responde: por exemplo, qual? O Vilela diz: a democracia. A gente não tem, por exemplo, pela essa ideia de radicalidade, não é perigoso que a democracia seja ameaçada? Ao que o Safatli responde: mas a democracia é uma ideia radical. Então, veja, justamente isso é o procedimento dialético. Você pega o argumento do seu interlocutor e vira contra ele mesmo. Justamente dizendo, ué, mas a democracia não é justamente um pensamento radical? Porque a ideia de que existe poder popular, participação popular, de que todos têm voz, né? E não é justamente uma ideia radical isso daí? Quantas pessoas não morreram em torno dessa ideia? Não é? Então, isso é muito importante, que a gente saiba também valorizar as origens gregas da dialética, né? Mas a gente não finaliza aqui nossa discussão, nem tampouco a primeira aula. Eu quis contextualizar bem com vocês um pouco, porque o próprio. Aqui a gente vai continuar até vendo um pouquinho mais dessa dialética na antiguidade, né? Mas eu queria finalizar aqui porque eu quis trabalhar bem essa questão do Platão, né, em relação ao conceito de dialética, porque geralmente é algo que a gente passa por cima, quer entender logo a dialética no Marx, e na verdade tem outro percurso, que ainda vê o Aristóteles e outros mais que vão trabalhar com essa dialética, até o Kant, né, com a dialética transcendental. Então eu quero trabalhar bem esses conceitos, né? Se a gente for passar por cima, não tem sentido o que nós estamos fazendo aqui. Então a gente continua depois essa investigação na primeira aula ainda discutindo o pensamento do Adorno a respeito da dialética. Hoje eu gostei, a ideia foi justamente, né, a gente conseguir. Eu gostei de ter focado mais nessa parte do Gorgias, do Platão, que é um diálogo que eu acho fundamental para a gente entender essas questões, né? E também ver como os gregos pensavam esse conceito na antiguidade. Então, logo mais um novo vídeo, continuando nossa leitura estrutural, a gente só viu uma página e meia, né? Mais a nota de rodapé, 2 páginas, e a gente continua a partir daqui essas discussões para depois chegar no Hegel e aí vira conversa de gente grande, né, gente? Aí o bicho pega. Pessoal, então, só para vocês darem uma olhadinha, essa é a edição que eu estou usando, a edição da Unesp, né? Das obras do Adorno que estão sendo publicadas. A minha edição aqui, ela é a primeira edição, né, de 2022. Então, é claro, isso é sempre bom, porque se você tiver com outro livro, acredito que não tenha saído uma segunda edição, mas se estiver analisando por outro texto, e acredito que existam outras edições, se eu não me engano, para a gente poder se encontrar. Primeira aula, primeira e segunda página dessa edição é o que eu estou discutindo aqui. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos e até uma próxima.